Gênesis capítulo de número 12. Sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão é um homem que marcou a humanidade. É figura importante para grande parte das pessoas que vivem no mundo hoje. Milênios depois de seu nascimento e morte, o mundo hoje olha para ele. Mais da metade da população mundial reconhece Abraão e o chama de pai. Ele é o pai dos judeus. Ele é o pai dos islâmicos, dos muçulmanos. Ele é o pai dos cristãos. Ou seja, milhões e milhões, bilhões de pessoas no mundo olham para Abraão como pai. É curioso que eu, preparando essa mensagem, não atinei para que hoje seria dia dos pais. Mas o Espírito Santo sabe todas as coisas, falou comigo, fale sobre os filhos de Abraão. Abraão é chamado para ser pai de uma grande nação. E ele é chamado aos 75 anos. Sua esposa tem 65. Quantos filhos eles têm? 0. É o Deus que continua surpreendendo a gente. Quem pode dar glória a Ele? É o Deus que chama quem não pode. É o Deus que chama para quem não dá. É o Deus que chama os improváveis. E o Deus que visita Abraão diz para ele: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. São duas mudanças, geográfica e social. Ele sai da sua geografia e sai do seu contorno social para encontrar a ele mesmo. Essa palavra que chama Abraão é um conceito hebraico chamado Leslerá. Leslerá quer dizer sair para si mesmo, sair para se encontrar. Tem muita gente que Deus está chamando para dizer: vem encontrar a ti mesmo, vem descobrir quem você é. E Deus começa a chamar Abraão. E Deus tem uma chamada, tem um direcionamento e tem uma revelação. Escreve comigo: chamada, direcionamento, revelação. De novo, só vocês. Deus chama ele para sair. Deus diz: eu vou te levar para um lugar que eu ainda te mostrarei. Deus chama, Deus direciona e Ele diz: eu vou mostrar quem você é. Você vai ser grande, você vai ser rico, você vai ser famoso. Deus começa a revelar a Abraão, um Abraão que ele não conhece. Deus começa a apontar a Abraão uma direção que ele não tem. E Deus tira Abraão de um lugar onde ele sempre esteve. Deixa eu te falar algo aqui. Deus é poderoso, vai fazer uma obra na minha e na tua vida, pois Ele está chamando a mim e a você. Ele vai direcionar a mim e a você, e Ele vai revelar a mim e a você. Deus diz: Abraão, vou te fazer grande. Abraão, eu vou te fazer rico. Abraão, vou te fazer famoso. Olha para mim, eu não estou te dizendo que você vai ser grande, rico e famoso. Mas eu estou te dizendo que Deus chamou Abraão para ser grande, rico e famoso, porque Deus não tem problema em repartir estas coisas com a gente. Deus não tem problema em nos abençoar com o que quer que seja, desde que a gente respeite um princípio. Deus olhou para ele e falou: vou te fazer grande, vou te fazer rico, vou te fazer famoso, ser tu uma bênção, porque o fim não pode ser você. Qualquer coisa que Deus te dê, o fim não pode ser você, o fim não pode ser a sua vida. Você foi chamado para transbordar no próximo, você foi chamado para transbordar na vida de outro. Deus pode fazer inteligente e sábio, Deus pode fazer habilidoso e capaz, Deus pode fazer solidário e compassivo, e Ele está dizendo: tudo que eu te dou para transbordar em outro. Põe a mão no ombro de alguém e diga: sê tu uma bênção. Aleluia. Eu nunca me esqueço quando eu estava começando a pregar, e meu sogro, o pastor Oswaldo, era alguém que me deu muita oportunidade para eu exercitar o ministério da pregação.
Eu não sei se ele estava aproveitando o pregador do dia ou investindo no pregador do futuro, que ia cuidar dos netos dele. As duas coisas, eu acho. Mas eu lembro que ele punha a mão sobre meu ombro muitas vezes antes de eu pregar e dizia: "Se tu uma bênção, se tu uma bênção". Então, se Deus me deu um talento, não é para mim. Se Deus me deu uma habilidade, não é para mim. Se Deus me colocou num lugar, não é para mim. Se tu uma bênção. Põe a mão no ombro de alguém e diz: não pode morrer em você, precisa transbordar para o próximo. Riqueza, grandeza, fama, dom, talento só é saudável quando transborda para o outro. Conhecimento, inteligência, habilidade só é saudável quando transborda para o outro. Deus chama esse homem de 75 anos, essa mulher de 65 anos, que não podiam ter filhos. E esta é a graça de Deus. Deus nos chama para aquilo que não merecemos. Diga comigo: graça é Deus me chamar para o que eu não mereço. Diga: favor é Deus me chamar para o que eu não posso. Deus nos chama para aquilo que a gente não merece nem pode. Quem pode dar um aplauso ao Senhor nesta hora? Diga comigo: Abraão, o pai da fé. É importante você entender a história de Abraão, porque Abraão é um personagem chave para o entendimento bíblico. Quando você compreende a fé de Abraão, você consegue acessar muitos ambientes de fé que podem mudar a sua vida. Afinal, Romanos 4 vai dizer que nós somos o povo que andamos nas passadas de fé de Abraão. Abraão é chamado, os anos vão passando e ele não tem filhos. Abraão vai ter o seu primeiro filho em Gênesis capítulo de número 16. E é importante a gente notar como Deus faz. Olhe lá, Gênesis 16, verso de número 1 e verso de número 2. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Verso 2. Disse Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Irmãos, o pai da fé, Abraão, a Bíblia não esconde os fracassos A Bíblia não esconde os fracassos de seus líderes. Abraão, pai da fé, vai ter o seu primeiro filho em um ambiente de incredulidade e ansiedade. Olha a declaração de Sara: já que Deus me impediu, eu vou driblar Deus, eu vou contornar a objeção de Deus. É a gente fazendo as coisas por ansiedade, é a gente fazendo as coisas por pressão. Deus vai mostrar o pai da fé sucumbindo à ansiedade, à pressão e à incredulidade. Deus vai mostrar Abraão tendo seu primeiro filho, não pela graça e pelo favor de Deus, mas por sua força, teimosia. Muitas vezes, meus irmãos, a gente sofre a pressão do tempo, das circunstâncias, do momento. E Deus, nesta noite, está te dizendo: Abraão, o pai da fé, sofreu pressão, ansiedade, incredulidade,
porque as coisas não aconteciam. E ele teve o seu primeiro filho. E esse primeiro filho não foi como Deus gostaria que fosse, mas foi porque ele decidiu fazer por conta própria. Quantos de nós não trouxemos para a nossa vida peso desnecessário, porque a ansiedade, a pressão, o tempo, a condição, a sociedade, a cobrança colocou sobre nós? Deixa eu te dizer, isso não anulou, porque Deus podia dizer: eu desisto dele, vou procurar outro. Mas o homem de fé não é perfeito. O homem de fé só está pronto para levantar e seguir o caminho para acertar na próxima vez. Deus está dizendo para mim e para você na noite deste dia: ainda que tropecemos no caminho, Ele não desiste de suas promessas. Ele não desiste de suas promessas. E agora, lá no capítulo 18, finalmente o filho vai chegar. O filho esperado, o filho amado, o filho gerado debaixo da promessa. Capítulo de número 18, olha a Bíblia, verso de número 9. Deus pergunta: onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, ele respondeu. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz, agora que sou idosa? 14, todo mundo lê comigo. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? De novo, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Aí Deus completa: na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Pela fé chega. Quando a fé suplanta a esperança que já se foi. Em Romanos capítulo 4, a Bíblia vai dizer que Abraão creu contra a esperança, porque a esperança já jogava contra ele. Porque eu preciso te dizer que esperança é um sentimento, mas fé é uma certeza. Garra na mão de alguém e diga: esperança é um sentimento, fé é uma certeza. Sentimentos são variáveis pelo humor, pelo dia. Sentimentos são variáveis por ambientes, por estações. Mas certeza não muda quem pode dar glória a Deus. Certeza não muda quem pode exaltar ao Senhor. Abraão creu contra a esperança, Romanos 4, porque estava certo de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Levante a mão e diga: aquele que prometeu é poderoso para cumprir. Deus estava dizendo a Abraão: eu vou visitar você. A visitação é uma expressão que você precisa entender. Deus está com você em todo o tempo, sim ou não? Deus estava com você em casa, Deus estava com você no caminho, Deus estava aqui quando você chegou. Significa que Deus habita com você e em você, pelo Espírito Santo. Mas eu preciso que você entenda essa expressão, visitar. O Deus que habita usa a expressão visitar, não porque Ele veio, mas porque Ele se manifesta. Eu quero liberar essa palavra sobre a vida de alguns. Haverão manifestações divinas, haverão manifestações diretas, haverão manifestações sobrenaturais.
Deus está aqui, Deus está na sua casa, mas existem momentos em que Deus nos visita com a sua glória, como foi, por exemplo, o nosso momento de louvor. Deus nos visitou com sua glória. Ele não estava antes, Ele não está agora, Ele está entre nós, mas tem hora que Ele se revela com poder, e Ele visita a nossa vida para curar o enfermo, para libertar o cativo e transformar a nossa história. E eu vim dizer para vocês, e estou bem certo que este domingo à noite, Deus está visitando a sua igreja. E como Ele disse a Abraão, eu reproduzo a palavra: a primavera vai chegar, o inverno vai passar, e um milagre vai acontecer. Porque milagre é o que está no campo do impossível. E o texto diz: há algum impossível para o Senhor? Levante a mão e diga: eu creio no Deus do impossível. Abraão com 100 anos, Sara com 90. O vigor do homem se foi, a saúde e a capacidade, a regra da mulher já se foi, e Sara diz: para mim não dá mais. Então Deus os visita, e nasce Isaque, o filho da promessa. Alguém comigo aqui hoje? Abraão agora tem um filho da ansiedade, um filho da promessa. Os anos passam, Isaque já é adulto. Abraão está por volta de 130 anos. E Abraão fica viúvo. Abraão fica? Olha o capítulo 25. Gênesis 25. Abraão fica viúvo. E aí você pensa o seguinte: vai sossegar o velho. Mas olha o texto. Abraão casou-se com outra mulher chamada Quetura. Aí você pensa comigo: ele casou com a Quetura para quietar. Ele casou com a Quetura para ter uma companheira, para eles tomar um chazinho no fim da tarde, para não andar solitário. Agora dá uma olhada no verso 2. E ela, o homem tem perto de 130 anos, e ela lhe deu 1, 2, 3, 4, 5, 6 filhos. Irmão, olha para mim. Tu é filho de Abraão, bora animar. Tu não tem 40 anos e já está desse jeito. Eu só estou falando isso porque tinha uma irmã que mandou um bilhete aqui para mim. Falou: fala disso, que meu marido está desmaiado demais. Não vou apontar para ninguém, só vou até olhar para o teto aqui para não falar nada. Irmão, tu é descendente de Abraão, pega essa bênção. Haja renovo, avivamento nessa casa. Agora olha para mim. Estou brincando com vocês. Foi tão difícil conseguir o primeiro. E depois numa linha vem 6. Posso mostrar para vocês algo que o Espírito Santo me mostrou nesse texto? Que depois que você rompe a barreira daquilo que parecia impossível, o resto acontece com tanta naturalidade. Quando a gente aprende pela fé a avançar na barreira do impossível, as coisas começam a acontecer com naturalidade.
Depois que você vence a primeira batalha, as próximas vão acontecendo, a unção de Deus vai te acompanhando. Deixa eu te dizer, Abraão teve o primeiro debaixo de muita ansiedade, de pressão. O segundo veio na promessa, na bênção, muita espera. Mas o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, tudo veio debaixo de bênção. Nono não, só teve 8. Quem está comigo? As coisas de Deus são mais ou menos assim. Começa impossível, começa difícil, fica impossível, aí Deus faz. E quando Deus faz, parece de uma facilidade. Quem sabe você está na área do difícil, segura que vai ficar impossível. Mas quem sabe você já está na área do impossível, descansa, porque vai acontecer de um jeito que as pessoas vão olhar, uau! Mas eu preciso falar dos próximos filhos de Abraão, que não nasceram da sua genética, que não nasceram da sua natureza física, que não podem ser comprovados por um exame de DNA. Filhos que estão nascendo hoje, em todos os lugares do mundo. A Bíblia diz que ele gerou filhos que não são da vontade do homem, e que não são frutos da carne, mas que ele está gerando filhos pela obra do Espírito e pela vontade de Deus. Abraão começou a gerar uma nova descendência, não de homens que nasceram segundo o seu DNA natural, mas que nasceram segundo o seu DNA espiritual. Amados, nós temos uma herança de Adão, que foi nosso pai biológico de todos nós. Adão e Eva transferiram para nós uma herança de pecado e maldição. Mas a Bíblia vai nos ensinar que Abraão se fez o pai da fé para transferir sobre nós um legado de bênção. Por isso eu quero dizer para algumas pessoas aqui hoje que nós estamos em um ponto muito importante da sua história, onde eu vim te dizer neste dia dos pais como eu sou feliz pelo pai que eu tenho. Me abençoou, ele me deu quem eu sou culturalmente, geneticamente, fisicamente. Irmãos, você já me viu andando? Já viu meu pai andando? É igualzinho. E esses dias eu estava vendo meu filho andando, anda igual. Às vezes eu olho no espelho e falo, eu estou virando meu pai. Mas às vezes eu olho para as coisas que eu faço e eu digo assim, virei meu pai. Eu recebi dele uma herança física, quando a pele que eu tenho, o cabelo que eu tenho, os olhos que eu tenho, somado à minha mãe, esse nariz, amém. Não nego origem. Mas enquanto não estiverem cobrando IPTU, está tudo certo. Agora olhe para mim. Eu fico com as coisas boas. Mas eu quero dizer que espiritualmente, Deus me tirou de uma raiz e me enxertou em outra. Portanto, eu não sei qual estigma espiritual sua família carregava. Mas eu vim liberar uma palavra aqui hoje, sem extremismo nem alarmismo. Nós fomos retirados de uma raiz espiritual adâmica e fomos enxertados em outra raiz espiritual. Nós somos tirados de um ambiente de maldição e fomos colocados em um ambiente de bênção. Nos tornamos herdeiros de Abraão pela promessa de Deus, pela fé. Eu preciso dizer algo para vocês antes de fazer 2 orações. Eu quero terminar no máximo em 15 minutos. E eu preciso dizer para vocês, ouça-me com atenção. O Senhor está neste lugar hoje para 2 coisas. Primeiro, para te
lembrar que você foi desligado de um ramo espiritual que pesava sobre você por causa do pecado de Adão. Todas as famílias da terra entraram em maldição, mas por causa da bênção de Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu não sei o que você carregava da tua família no passado, se na tua família todo mundo divorciava, se na tua família todo mundo morria de uma doença incurável, se todo mundo na tua família vivia tragédia, vício, eu não sei, mas eu vim te dizer, em você, acabou de você para frente, dos teus filhos para frente, o Senhor está te dizendo, a maldição de Adão ficou para trás, a bênção de Abraão está sobre você nestes dias, para a glória de Deus. Se na tua família teve viciado, teve gente envolvida com crime, eu não sei. Se na tua família nenhum casamento foi para frente, ou se as pessoas eram amargas, ou se havia opressões espirituais, eu vim declarar: o Senhor com autoridade nesta noite está te dizendo, o ramo da maldição que veio de Adão, que amaldiçoou as famílias da terra, está sendo quebrado, e um ramo novo em Abraão está sendo estabelecido, a bênção sobre todas as famílias da terra. Deus está quebrando isso. Posso orar por vocês? Feche os teus olhos. Levanta a tua mão direita para o céu. Respira fundo comigo. E diga assim: Senhor Jesus, pelo teu sangue, toda maldição é quebrada. Eu creio em ti. E a bênção de Abraão sobre todas as famílias, hoje entra em minha família também. Eu sei que agora, toda maldição pela cruz foi cancelada, e hoje eu sou abençoado por Deus, na fé de Abraão. Fique com a mão levantada, Pai, em nome de Jesus, neste ambiente. Nós oramos nesta noite declarando que tudo que pesava espiritualmente sobre a família foi encerrado nesta noite, foi encerrado nesta hora. Você não vai ter o destino da tua tia, você não vai repetir o padrão do teu avô, você não vai andar nos passos do vício, você não vai ser consumido por nenhum mal e nenhuma opressão. O Senhor te faz livre, o Senhor te faz liberto, e o Senhor cancela cadeias neste dia. E se você crê, com a mão levantada, pega e diz um sonoro amém. Mas uma segunda coisa eu preciso dizer antes de terminar. O problema é que muitas pessoas vêm à igreja, se encontram com a obra da cruz, participam do corpo e do sangue de Jesus, recebem a palavra da bênção de Deus sobre a vida deles, são desligados deste ramo, mas por descuido, negligência, imprudência, fazem o quê? Voltam a se ligar. Está comigo? Voltam a se envolver com coisas que trazem maldição e peso. Voltam a se envolver com coisas que pesam sobre você e seus filhos. Portanto, eu preciso dizer e sempre lembrar: a parede é preta, mas a porta continua estreita. Porque não é a cor da parede que define a largura da porta, mas é a mensagem pregada. E eu preciso te dizer: não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Não retroceda a uma posição espiritual que você já foi livre. Não se prenda no lugar onde Deus já te libertou. Alguém comigo? Alguém comigo? Alguém comigo? Não retroceda. Não refaça passos de maldição, mas continue no caminho da bênção do Senhor. Não volte de novo a acessar, comunicar, praticar ou dar lugar. Não se entregue de novo ao que pode atrair maldição sobre tua casa.
pecado é destrutivo. O pecado mata. O pecado, quando vem, fica mais tempo do que você gostaria que ele ficasse. Vai mais longe do que você imaginou que ele fosse. Cobra mais caro do que você estava disposto a pagar. Portanto, você que está aqui hoje, eu te afirmo com toda a certeza do meu coração, a oração que acabamos de fazer, desliga você do mal. Pela fé em Cristo Jesus. Mas não volte para uma condição que Ele já te tirou. Eu estou pegando leve, sabe como Jesus tratou disso? Ele diz que tem gente que é como uma porca lavada. Jesus que disse, não fui eu, tá? O amável Jesus. É como uma porca lavada que volta ao espojadouro de lama. Ele vai mais fundo. É como um cão que retorna para lamber o próprio vômito. Não volte para o lugar de onde Deus já te tirou. Não retroceda a uma posição da qual Deus já te libertou. Não se prenda de novo em cadeias que já foram abertas. Quantos são livres em Cristo Jesus? Quem trouxe sua Bíblia? Abre ela comigo na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Eu fico devendo uma pregação de Romanos 4 para vocês. Gálatas capítulo de número 3. Carta aos Gálatas capítulo de número 3. A banda pode subir, louvor pode subir. O Espírito Santo está aqui. Hoje foi um dia muito especial para essa igreja. 5 reuniões de ceia que Deus trabalhou. E Ele está operando aqui agora. Ele está desligando gente de um passado pesado. E Ele está enxertando você numa raiz nova. Ele está desligando você de um passado que pesa. E Ele está te enxertando numa raiz nova. Somos filhos de Abraão por obra de Cristo. Somos herdeiros de Abraão conforme a promessa. Abraão é o pai da fé. E Jesus hoje te dá essa fé de graça. Pela sua palavra Ele está entregando fé no teu coração. E já tem gente sendo livre e liberta. E eu estou te dizendo, Deus vai te dar resistência para não voltar, maturidade para não retroceder, resiliência para não se render. Alguém levanta a mão e diga amém. Fica de pé. Abre a tua Bíblia comigo em Gálatas capítulo de número 3. Gálatas capítulo de número 3, no verso de número 26. Observe o texto que Deus nos deu hoje. E é nesse ambiente que nós estamos, na fé de Abraão. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Eu vou repetir que acho que você não viu. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu nem grego, não é nada genético. Não é escravo nem livre, não é social. Não é homem nem mulher, não é fenótipo, pois todos são um em Cristo. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo
a promessa. Eu nunca olhei para um judeu com inveja, pois a bênção que está sobre eles está sobre mim. Eu nunca olhei para Israel com inveja, porque a bênção que está sobre Israel está sobre a igreja. Eu quero te dizer, examinando aqui, vai achar um italiano da região da Campanha, meu bisavô. Mas deixa eu te dizer uma coisa, por favor, ouça-me. Mas se fizer uma análise do Espírito que está em mim, vai dizer, ele tem a mesma fé daquele homem que no passado saiu para o lugar que Deus mostraria e que encontrou o destino que Deus revelou. Eu vim pregar para você hoje, você não vai fazer DNA do sangue, mas é DNA do Espírito, porque o sangue de Jesus é um sangue espiritual que está renovando a sua vida e a minha vida. Quem pode levantar as mãos deste lugar? Deus Pai, eu oro nesta hora, porque todos nós em Cristo Jesus somos filhos de Abraão, fomos enxertados na videira verdadeira e temos agora uma raiz santa que nutre e abençoa a nossa vida. Deus Pai, esta igreja caminha debaixo de graça e favor, como caminhou o crente Abraão, que se tornou herdeiro deste mundo. Senhor, o céu está aberto sobre nós e não há maldição que opere em nossa vida, não há maldição que opere em nosso corpo, não há maldição que opere em nossa família, porque a bênção do Senhor nos alcançou. A bênção do Senhor está sobre nós neste lugar, e quem crê diga amém. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Oh! Você não carrega o peso e o fardo de um passado amaldiçoado, mas sobre ti está a graça de uma família bendita, bendita na fé de Abraão. Você crê nisso? Pegue os elementos da ceia, todos vocês. Se alguém não serviu da ceia na entrada, faça um sinal ali, quem precisa. A ceia é a aliança entre Cristo e a igreja, para aqueles que estão em comunhão com Jesus e comunhão com sua igreja. A ceia trabalha no nível da comunhão com o eterno e na comunhão com o natural. É o vertical com Jesus e horizontal com meus irmãos. Se alguém precisa dos elementos, faça sinal. O pessoal vai levar ali, precisa. Pegue o pão, pegue o cálice. Terminamos assim. Quem pode glorificar o Senhor? Já vai orando, pega o teu pão, o teu cálice, fecha os olhos, comece a orar. Comece a glorificar a Deus. Comece a exaltar ao Senhor. Comece a bendizer ao Senhor. Consagramos esse santo momento, Pai. Consagramos este santo momento, Deus. Consagramos este momento de comunhão em Tua presença, Pai. Consagramos este momento de adoração em Tua presença, Pai. Consagramos o pão e o vinho, o cálice na Tua presença. Derrama a Tua glória sobre este lugar, meu Pai. Derrama a Tua glória sobre este lugar, meu Pai. Derrama a Tua glória sobre este lugar, meu Pai.
e marca a nossa vida mais uma vez. Levante o pão. Pois o que recebi do Senhor é o que também vos ensino, que na noite em que foi traído, Jesus, tomando o pão, partindo, disse: este é o meu corpo dado entre vós, comamos todos deste pão. Glorifique ao Senhor. Levante o cálice. Semelhantemente, após haver ceado, Jesus, tomando o cálice, disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebamos todos em memória dele. Amado Jesus, glória, te adoro, meu Senhor, tu és digno. Espírito Santo, celebramos mais uma vez em tua presença. Nosso coração transborda e se alegra diante de ti, pois não caminhamos debaixo de maldição, andamos debaixo de uma herança abençoada sobre a terra. Bendita serão as famílias da terra em Abraão. Que Deus abençoe cada família neste lugar, em nome do Senhor. Levante as mãos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó seja contigo. Que Ele faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Que hoje a doce e eterna paz de Jesus o Senhor, o poder e o revestimento do Espírito Santo e o grande amor de Deus esteja sobre ti e sobre os teus. Eu te abençoo em o nome de Jesus. Eu te abençoo em o nome do Pai.
Eu te abençoo pelo Espírito Santo. Filhos de Abraão, sejam abençoados. Sejam abençoados por Cristo Jesus, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Excelente semana. Vai em paz.